Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a um episódio Conexão Nerd. Eu sou o Daniel, sou professor de História, e aqui eu criei esse novo episódio baseado nas experiências que eu tenho tido na sala de aula com os meus queridos alunos, né? Dessa vez, hoje eu faço conteúdo exclusivamente para os meus queridos do 7º ano. Então, vamos lá. O tema de hoje é as grandes navegações e o descobrimento, entre aspas, do Brasil. Em abril de 1500, as frotas portuguesas chegaram à nossa costa brasileira, a mando do rei Dom Manuel. Lembramos que não foi tão por coincidência assim. Já existia um relato na Europa, uma terra chamada o Brasil. Isso é muito detalhado por vários historiadores. Entramos em contato, então, assim que chegaram aqui, com os indígenas da costa, da região de Salvador, da região onde fica o Nordeste brasileiro. Então, esses relatos acompanharam a nossa vida. Após essa chegada, mais ou menos ali em 1500, deu um pequeno contratempo. Por quê? Para os descobridores, para os portugueses, é evidente que eles consideravam como uma conquista, uma descoberta. Mas lembramos que nossa nação tinha gente morando aqui. Os indígenas, ou os povos ameríndios, como gostamos de chamar na história, são povos que já existiam aqui e que eram originários dessa terra, e eles viam essa chegada como não uma conquista, mas como uma invasão. A invasão europeia nas terras que hoje a gente chama de América. Portanto, lembramos a você que toda essa expansão marítima que existiu durante o século XV, com Portugal financiando várias embarcações, várias expedições marítimas tentando chegar ao Oriente. A gente lembra aí das relações com Vasco da Gama, que fez todo o processo de percorrer a costa da África, assim também como Fernando Magalhães, que conseguiu chegar às Índias. Então, chegamos às caravelas de Pedro Álvares Cabral. Um jovem nobre, meio confuso, né? Porque, afinal, a gente tá falando de confusão na cabeça de um navegador experiente que tinha condição suficiente de entender as marés e os ventos para se perder no mar de repente, né? Essa esquadra que chamamos tinha 13 naus, ou seja, possuíam 13 navios, sendo 10 naus e 3 caravelas, cerca de 1.500 pessoas. Então, não se engane em pensar que nossas costas brasileiras foram descobertas exclusivamente por um navio só. Houve atracamento em todas as regiões do Nordeste brasileiro. Porém, a caravela comandada exclusivamente pelo Pedro Álvares Cabral, que continha o nobre e o seu escrivão Pero Vaz de Caminha, que registrou o fato. Por isso que nós dizemos que essas caravelas, essas naus, elas atracaram em Porto Seguro. Porém, existem documentos e relatos que atracaram várias naus em todo o território nordestino. Existem relatos em Alagoas, por exemplo, do primeiro rio descoberto no Brasil, que fica no litoral das Alagoas, né? Então, há uma discrepância também de informações. Não pensem que só foi em um lugar específico que eles atracaram, porque, querendo ou não, eram vários, né? Lembramos também que dentro dessas caravelas estavam Bartolomeu Dias, aquele que conseguiu fazer o contorno no Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas. Então, a expedição de Cabral foi patrocinada pelo rei. Incumbiu Cabral de encontrar novas terras e ele se afastou, por acidente ou não, do litoral africano e, de repente, descobre o que ele achava que era uma ilha, mas, posteriormente, começaram a ver que era um novo continente. Então, pensem na seguinte questão. Depois de 43 dias no mar, os tripulantes avistaram vários pássaros e algas marinhas. E isso, para quem é navegador, é sinal claro que havia terra por perto. Então, ao longe, se ouviu o som de um marinheiro gritando: "Terra à vista!" Ou seja, no dia 22 de abril de 1500, uma quarta-feira, a caravela especialmente falando de Cabral, viu um Monte Pascoal, uma montanha ao longe que fica na região do litoral sul da Bahia, e chamaram ela de Monte Pascoal justamente porque era próximo da Páscoa, né? Então, os nossos queridos portugueses, invasores ou conquistadores, como você bem entender chamar, deram o nome dessa terra de Terra de Vera Cruz, em homenagem à cruz
de Cristo. Lembramos que os portugueses eram uma das nações mais católicas que tínhamos naquela época. Ao desembarcar, os portugueses fizeram primeiros contatos amistosos. A gente pode brincar um pouco nesse quesito, que, comparado aos ingleses e franceses e espanhóis que chegaram na costa americana também, já com armas empunhadas para tentar conquistar, os portugueses chegaram dando presentes. E a nação mais próxima que eles encontraram foi a nação indígena, de mais ou menos 400 pessoas, do povo tupiniquim, que viviam naquele local. Os povos chamavam essa terra, né, esse lugar onde hoje é a Bahia, de Pindorama, né? Era o nome deste lugar, na nossa nação para os indígenas, era Pindorama, que vem do tupi. Então, os portugueses fincaram logo uma cruz de madeira para simbolizar a presença portuguesa. Mandaram o padre rezar a missa para consagrar essa terra a Cristo. Então temos os relatos disso minuciosamente detalhados pela Carta de Pero Vaz de Caminha, que, como nós historiadores falamos, é um documento meio que a certidão de nascimento do Brasil, levando então essa concepção geral, todo o processo de primeiros contatos. Lembramos também que o continente americano foi descoberto um pouco antes. Os portugueses chegaram em 1500, mas os espanhóis já chegaram na onde a gente chama hoje de Caribe em 1492. Esse processo da esquadra, ela percorreu o território e o restante da esquadra voltou ao caminho para tentar chegar às Índias. E chegaram às Índias em setembro de 1500. Ou seja, passamos aí 6 meses no mar, desde a chegada aos portugueses aqui. Pero Vaz de Caminha e a esquadra de Cabral voltaram para Lisboa para anunciar as boas novas ao rei, que conseguimos então conquistar uma terra nova, descobrimos um lugar novo para a gente mandar e dominar. Então, para finalizar esse pequeno podcast, lembramos que essa chegada, esse achamento dos povos europeus, dos povos portugueses, comandados por Pedro Álvares Cabral, onde hoje é o Brasil, foi em 1500. Houve grupos de indígenas também que estavam presentes ali, nesse contexto do descobrimento, do achamento, que tiveram contatos diretos com os membros da esquadra de Pedro Álvares Cabral. E o documento primordial, que hoje nós temos ele já digitado, então você pode ler, é a Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei sobre todos esses acontecimentos, que levaram alguns meses de contatos e interações, descobrindo vários vestígios de costumes indígenas e também propriedades do solo, como riquezas, ouro, prata, que os indígenas possuíam. Também não tinham tanto apreço, vamos dizer assim, financeiro quanto a isso. E isso é tudo por hoje. Um grande abraço para você e até mais.